Bom, pessoal, boa tarde. Estamos assumindo aqui agora a semana 5 para falar um pouquinho com vocês sobre medição de temperatura, né? Então, a gente vai dedicar algumas horas aí para falar sobre o tema de temperatura. Primeiro, eu queria fazer uma rápida apresentação. Vocês já perceberam que teve uma mudança aqui de sotaque, né? Vocês já ouviram sotaque argentino, sotaque paulista, e agora a gente vai subindo aqui mais um pouquinho. Sou Viviane Leite, sou baiana, de Salvador. Sou gerente de contas na Endres há 9 anos. Tenho mais de 25 anos de experiência no mercado de engenharia de aplicação de produtos, né? Sou formada pelo IFBA, antigo Cefet, aqui na Bahia. E uma coisa para falar para vocês que eu já faço aqui desde 2017, que eu participo com o professor aqui, Rui Barros, da disciplina de instrumentação aplicada à indústria de petróleo e gás, no curso de Engenharia de Automação e Controle de Processos da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Nesse curso, a gente tem a oportunidade de lecionar sobre nível e analítica. Eles têm outros fornecedores que trabalham com outros temas. Aqui a gente acaba dividindo dessa forma. Eu também sou Social Media Employee Correspondent da Endres, uma atividade que a gente tem aqui de divulgação das nossas soluções através dos próprios colaboradores da empresa. O Coutinho, que já falou com vocês, o Aníbal também faz parte desse programa. No meu dia a dia, meus hobbies são principalmente correr e praticar esportes ao ar livre, até porque a corrida ela mostrou para mim aí, ao longo desses 6 anos de prática que eu consigo fazer coisas que eu não achava que era capaz inclusive perda de peso, um monte de coisa em consequência disso daí. Quem quiser acessar meu perfil no LinkedIn, tem esse QR Code, ou pode ver por esse link aí direto, Viviane Leite Lima. Lá a gente sempre está postando novidades da Endres, nosso dia a dia de visitas, soluções, fiquem à vontade. Bom, vocês já ouviram falar na aula de apresentação sobre o nosso programa de integração das mulheres, né, na rede, que é o WIN. É um programa mundial, que aqui no Brasil é muito bem executado, e a principal ideia desse projeto é trazer uma igualdade de gênero, né? Eu que comecei a estudar nessa área no início da década de 90, eu tinha na minha sala 2, 3 mulheres no curso de instrumentação industrial, tinha colegas do curso de mecânica também, um universo reduzido, 1 a 2 mulheres em cada sala, quando tinha, principalmente de mecânica, metalurgia. Então, a ideia desse programa é que a gente possa trazer uma igualdade maior, inclusive de cargos de confiança, cargos de diretoria, exercidos por mulheres também dentro da companhia. Isso se estende na sociedade, né? Não por acaso a gente está aqui apresentando para vocês essa aula, e a ideia é que a gente consiga cada vez mais trazer a mulher para o universo técnico, né? E que ela possa ter cada vez mais participação. Falando um pouquinho da Endres em temperatura, é uma empresa, na verdade, que foi fundada em 1872, não era a Endres ainda, até porque a Endres é de 53. Tinha alguns produtos como telégrafos, contadores de horas, e foi integrada ao Grupo Endres, né, foi adquirida pelo Grupo Endres em 77. Começou a produzir transmissores e registradores em 88, e sensores de temperatura, né, só quando a Endres adquiriu uma divisão de uma empresa de temperatura na Itália, a partir de 2004. Hoje a gente está em 6 localidades diferentes, entre produção e projetos, em torno de 660 funcionários, né? Então, aqui um pouquinho onde a gente está, nossa base, né, principal fica na Alemanha, e aí a gente tem linha de produção na Itália, nos Estados Unidos, na China, na África do Sul e na Índia. Aqui no Brasil a gente não tem, como já foi falado para vocês, a nossa fábrica aqui no Brasil ela produz nível, vazão e pressão, mas a gente tem uma estrutura de logística excelente que a gente consegue ter prazos de entrega diferenciados no mercado, mesmo não tendo fábrica aqui no Brasil, tá? Bom, e agora falando um pouquinho exatamente sobre temperatura, né? O que é temperatura? A gente sabe que medir temperatura da forma correta é muito importante em qualquer campo, né? Da ciência, física, química, biologia,
medicina, é tudo importante. Porque muitas propriedades físicas dos materiais vão depender da temperatura. Então, para você saber, por exemplo, a fase do material, se é sólido, líquido, se é gasoso, e tem outras propriedades diretas que também dependem da temperatura, densidade, solubilidade, a própria condutividade, né? E por que não falar também da temperatura do corpo humano, né? Ela mantida ali entre 36 e 37 graus é o ideal para regular os nossos processos internos aqui, biológicos. Então, no geral, o que a gente entende de temperatura é que ela vai revelar essa noção popular, né? Do que é quente e do que é frio. Então, o que está com a temperatura de acordo com a referência, acima dessa referência que a gente tem como normal, a gente vai dizer que é quente, que é mais quente. O que tiver abaixo disso, a gente vai dizer que é frio, né? Mas se a gente pensa num nível mais de definição, o que seria a temperatura, né? Ela está associada diretamente a um movimento aleatório dos átomos dessa substância. Então, quanto mais quente esse sistema tiver, mais esses átomos vão estar vibrando. Então, ela está associada diretamente a essa velocidade de vibração desses átomos. Então, a temperatura seria essa propriedade que vai governar esse processo de transferência de calor, que nada mais é do que energia térmica para e de um sistema, né? Essa energia térmica, como é que eu posso dizer? A energia térmica de um corpo, ela seria o somatório das energias cinéticas desses átomos. E aí ela depende da temperatura, da massa e do tipo de substância. Então, toda essa relação é que vai definir aí a energia térmica. Já o calor seria essa energia em trânsito, ou seja, a forma que essa energia vai ser transferida, né, através do sistema, em virtude dessa transferência de temperatura até gerar esse equilíbrio. E esse equilíbrio é quando essas duas temperaturas vão estar iguais, ou seja, não está mais fluindo calor entre eles, certo? Se tiver diferença de calor, diferença de temperatura, o calor vai fluir sempre do mais quente para o mais frio, até estabelecer esse equilíbrio. E aí é que a gente vai vir pelos meios de que você pode, quais são os meios que você pode fazer essa transferência, né? Condução, convecção ou radiação. Então, essas são as formas. Hoje a gente mede isso através de termômetros, que a gente vai falar mais à frente, mas, sei lá, até o século XVI, XVII, quando foi desenvolvido o primeiro dispositivo ali, que o primeiro termômetro, o único sentido que a gente tinha era através do corpo da gente, né, da sensibilidade do corpo da gente, para a gente dizer o que estava mais quente, o que estava mais frio, certo? Então, em relação à transmissão de calor, como eu falei para vocês, ela pode ser feita via condução, que ela vai ser ali através de contato, e o calor vai da região de mais alta temperatura para a de mais baixa. A radiação, quando esse processo vai do de alta para baixa, mas sem contato. E a convecção, né? Que ele é um processo de transporte de energia, mas ele vai combinar aí essa condução de calor, armazenamento de energia e esse movimento da mistura. A convecção é o que a gente vai ver, um fenômeno que a gente vai ver muito que ocorre nos ar-condicionados, nesses tubulões de caldeira. Então, são as três formas de transmissão de calor conhecidas. E em relação às escalas de temperatura, como é que a gente indica essa temperatura, né? Aqui a gente está muito acostumado a ouvir, a ver lá o grauzinho, né, aquele sinal de grau, como o C de Celsius, mas a gente sabe que existem outras indicações, né, na escala de temperatura. No início existia muita dificuldade, quando começou esse estudo da termometria, de como ia atribuir um valor de forma padronizada a essas escalas, né? Então, o primeiro a desenvolver isso foi o Fahrenheit, ali no início de 1700. Ele era um fabricante de termômetros, e aí ele precisou assumir alguns pontos de referência na fabricação dos termômetros dele. Ele assumiu três, né? 0, 48 e 96. 48 seria o meio entre o quente e o frio, como se fosse o ponto de equilíbrio, né? Ele determinou como uma mistura como se fosse de água, gelo e um sal. Seria o ponto de equilíbrio. Na escala dele, depois, ele determinou que 32 seria o ponto
de fusão do gelo ali, então seria o ponto mais frio dele ali quando era gelo, e 202, o 212, desculpa, o ponto de ebulição da água ali, né, o ponto de vapor. Já um pouco depois, no meio dos anos 1700, 1740, 750, por aí, o Celsius, ele propôs uma escala a partir do zero, como sendo o ponto de ebulição, mas uma escala padronizada, e 100 como ponto de fusão, né? E aí foi daí que surgiu a escala que hoje é grau Celsius, mas que em um tempo, por intervenção de outro cientista, se chamava até graus centígrados, tá? Então, o símbolo para o graus Fahrenheit vai ser aquele pontinho zero mais o F, e para graus Celsius, o pontinho de grau mais o C, que a gente convencionou depois como Celsius, apesar de ter um tempo que foi chamado de centígrados. A gente tem também as escalas absolutas, porque o que é que foi definido? Ali a gente tem os pontos de gelo e os pontos de vapor, 0 e 100 para Celsius e 32 e 202 para Fahrenheit, mas a gente precisava, os cientistas sentiram a necessidade de determinar ali um zero que não se conseguisse ultrapassar, o zero máximo, o zero absoluto. Então, seria essa coisa de baixar a temperatura até atingir esse limite, que não se consegue mais passar, né? E aí, eles fizeram esse estudo, e é onde tipo assim, onde não existiria mais movimento nenhum. E por extrapolação, né, porque nunca vai conseguir chegar exatamente a esse ponto, mas por extrapolação feita com alguns gases, que são os que fazem, né, antes de atingir esse zero absoluto, foi calculado o ponto exato de menos 213,15 na Celsius, então negativo, né, para 273, desculpa, para 273,15 na Celsius. E existe uma outra escala também, absoluta, que é a Celsius está relacionada com a Kelvin, que é essa de menos 273,15. Ela usa essa mesma divisão da Celsius, um grau, de um grau, tudo igual. E existe a Rankine, que é pouco usada, mas ela está direcionada diretamente à escala Fahrenheit. Essa escala Fahrenheit, ela é muito usada principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas o seu uso tem começado a entrar, ela tem começado a entrar em descontinuidade, né, em desuso. Então, para a escala absoluta, você vai ver muito ser utilizada a escala Kelvin, e a gente vê cada vez mais o uso com frequência da escala em graus Celsius, tá? Um ponto importante aqui, até por conta todas essas escalas que a gente conhece, é verificar a conversão da escala. Então, é importante a gente ter essas informações aqui desse desenho para a gente entender como é que se faz essa conversão, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, para a escala em graus Celsius, essa primeira aqui, a gente tem o ponto de gelo que ele determinou que era 0, o ponto de vapor que determinou que era 100, e se a gente descer aqui, né, como informação, o zero absoluto, menos 273 graus Celsius. Aí a gente tem na Fahrenheit 32 para o ponto de gelo, 212 para o ponto de vapor e menos 460 graus Celsius na Fahrenheit. E aí a gente tem a escala absoluta aqui, a Kelvin, que é a mais usada para absoluta. Então, ela vai ter zero, o zero dela vai ser o zero absoluto. Aí ela tem essa variação de 273 graus para chegar aqui no zero, no ponto de gelo, que para o grau Celsius é zero, para o Fahrenheit, desculpe, é 32, ela vai ser 273 e 373, porque ela varia igual a Celsius, para o ponto de vapor. Então, a partir dessa estrutura aqui que a gente vai determinar quais são as formas de fazer conversão entre as escalas. Um ponto importante de falar aqui é para a escala absoluta, a gente não usa o símbolo do grau, é só a letra, né? Então, K para Kelvin e R se você for usar em Rankine. Então, como é que foi chegado nessa fórmula aqui? Se você verificar aqui no mesmo desenho ali, a gente vai fazer a variação aqui entre o zero, né, e o ponto de 100, o ponto de vapor, então entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. A gente determinou aqui um ponto qualquer desconhecido na Celsius, na Fahrenheit e na Kelvin, e aí a gente sabe aqui, a gente não sabe essa distância e sabe essa, para todos os casos. A gente não sabe a distância do zero, do ponto de gelo até o
o ponto que a gente determinou, mas a gente conhece a outra. Então, regrinha básica, como é que a gente vai fazer aqui? TC menos 0 é igual a 100 menos 0, tá? E aí a gente vai igualar todas. TF menos 32 é igual a 212 menos 32. TK menos 273, essa variação aqui, é igual sobre 373 menos 273. A gente faz a redução aqui, né? Faz as diminuições, as subtrações, e faz aqui a proporção dividido por 20, e a gente chega a essas fórmulas aqui. Então, o que a gente tem que TC sobre 5, que seria o Celsius, é igual a TF menos 32, né, para você converter em Fahrenheit, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Então, aqui, algumas maneiras de você fazer, de Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, aqui de Fahrenheit para Kelvin, e aqui de Celsius para Kelvin também. Então, usando essas fórmulas aqui, a gente consegue fazer essas conversões de unidades. A gente pode fazer também a conversão da relação entre as escalas, né? Então, da relação entre as escalas, não, desculpe, fui ler o título ali. A gente pode fazer da variação da temperatura. Então, você sabe também as informações do ponto de gelo, do ponto de vapor, mas você não sabe, por exemplo, qual é essa variação aqui em Celsius, qual é essa variação aqui em Fahrenheit, qual é essa variação aqui em Kelvin. Então, você vai usar o mesmo princípio. A variação em Celsius sobre 100 é igual à variação em Fahrenheit sobre 180, que é igual à variação em Kelvin sobre 100 também. E aí você chega, porque aqui você está determinando variação, né? Então, você vai reduzir aqui por 20 também, e vai chegar a essas informações aqui para fazer a conversão da variação de temperatura, porque aqui você está transformando as variações, né? Um aumento ou redução de temperatura. Então, aqui o resumo geral. Nesse primeiro quadro aqui, você tem as fórmulas que você transforma de uma temperatura para outra, e nesse segundo quadro, quando você quer transformar uma variação de temperatura de uma unidade para outra, tá? A gente tem também falar um pouco aqui sobre a escala internacional de temperatura. É uma forma de unificar, né, e expressar melhor aí as leis termodinâmicas. Ela foi criada inicialmente através dos encontros internacionais, então começou a surgiu em 27, foi modificada em 48, e a mais, antes da que a gente tem atual, que eu vou falar já, antes dela foi a 68, então chamava de PTS 68, que era que é da Escola Prática Internacional de Temperatura, né? E ela determina alguns pontos aqui importantes para você fazer calibrações, né? Determinar alguns pontos fixos de calibração relacionado com alguns elementos, né? Hidrogênio, neônio, oxigênio. E ela é a escala utilizada mundialmente para fazer essa relação. A mais atual é a que a gente chama da ITS 90, que seria o que a gente chama hoje de escala internacional de temperatura. Então, a partir desses fenômenos do ponto triplo ou do ponto fixo dos instrumentos, esses pontos são determinados para definir, o principal objetivo é definir procedimentos para os termômetros, né, que precisam ser calibrados, que a gente possa obter esses valores altamente reprodutíveis. Então, os termômetros, eles, na hora de ser calibrados, no momento de calibração, é utilizada as temperaturas de referência aí da ITS 90. Em relação aos estudos que foram feitos de 68 para 90, a gente vê que algumas modificações, né, algumas mudanças na segunda casa aqui, por exemplo, do ponto de ebulição do oxigênio. O ponto triplo da água não teve nenhuma mudança. Ponto de solidificação do estânio também teve, solidificação do zinco, da prata. Então, algumas mudanças aqui ocorreram em relação a esses pontos fixos, que são os pontos utilizados aí como padrão de qualidade para a padronização dos termômetros, né, para a medição de temperatura. Então, informação importante para guardar é essa daí. Além disso, falando um pouquinho de norma também, a fabricação, principalmente falando dos termopares, né, mas falando de termometria em geral, elas estão cada vez assim tentando somar esforços
para tentar unificar as normas que a gente tem hoje para essas determinações. Então, se a gente falar da norma americana, é a ANSI, se a gente falar da Alemanha, é a DIN, a japonesa é a GIS, a inglesa a ABS e a italiana a UNI. Então, existe uma comissão que vem trabalhando, né, no IEC para desenvolver um trabalho junto a esses países, onde o objetivo seria unificar essas normas, né? Mas você vai ouvir falar muito delas nessas padronizações de temperatura. Essa comissão ela tem trabalhado para essa unificação, inclusive o Brasil participa através da ABNT, e a ideia é que, quando isso seja definido, todos os países adotem as mesmas normas, né? Mas aqui são os padrões que a gente vai verificar no nosso dia a dia quando estiver falando um pouco de termometria. Bom, para início é isso, né? Para falar um pouco de definição do que é temperatura, quais são as unidades de temperatura, conversão de escala, e padrão internacional de temperaturas e também das normas. Existem alguns exercícios aí de fixação. Se tiver alguma dúvida, manda no chat para mim. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho de como medir essa temperatura, né? Então, quais os elementos que a gente vai utilizar para medir essa temperatura. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só mandar mensagem. Um abraço a todos.